pensando. Porque no começo a gente sempre acostuma, Como né? iludindo, achando que era só 15 dias de quarentena. Pois não é, Larissa. A gente tava, não, é só no começo, a gente se adapta, mas nossa, cara, já são o quê? Uns 4 meses, mais ou menos, né? Bom, vamos lá, chamada, tá, pessoal? Enquanto isso, né, eu vou dizendo aqui a página do livro, tá? Que a gente vai usar o livro. Que no caso a gente começou um capítulo novo na aula passada, que é o capítulo 5, né, na página 45, tá certo? Então você já vai adiantando. Esse povo bota o nome na chamada e sai, né? Letícia saiu. Eu só de olho. Só de olho aqui. Vamos lá, pessoal. Tá, para começar o capítulo, a gente começou, né, com a discussão, com as respostas pessoais e tal, mas a ideia do capítulo é a gente começar, né, com a interpretação de texto, simples, ela não é tão difícil, é uma historinha, né, do Peter Pan, né, quem aqui já leu ou conhece a história do Peter Pan? Acho que a maioria, né? E basicamente a gente vai fazer o seguinte hoje, tá? A gente vai ler, a gente vai traduzir algumas palavras, tá? E a gente vai responder a questão de interpretação, pra gente ir pra gramática, certo? E a gramática, vocês vão se dar bem, porque a gente já viu sobre graus de adjetivo, então eu acho, né, eu espero que vai ser mais tranquilo para vocês, tá? Eu vi o filme. Eu nunca vi o filme, eu já li um conto do Peter Pan, em forma de conto, mas não foi o único contato que eu tive com o Peter Pan até agora, da história dele, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai começar, tá, indo pelas perguntas, tá? Uma coisa que eu sempre digo, né? Você vai interpretar um texto em inglês, antes de ir pro texto, tu vai para as perguntas, né? Para tu ver mais ou menos o que ela quer, para tu buscar no texto a informação específica, tá certo? Então vamos lá. Eu vou lendo, vou traduzindo, né, as questões da página 46 e a gente vai fazendo junto, vendo lá no texto, certo? A questão 1 diz assim: Who are the main characters of this storytelling? Ou seja, quem são, né, os personagens principais dessa história? Tá certo? Então a gente, vamos lá. Vamos dar uma lidinha no texto, né? Inclusive, vou fazendo com vocês, eu vou lendo, não vou traduzir ainda, mas é para você vai tipo marcando, você vai selecionando os personagens principais que vão aparecendo, né? O texto começa assim: In Peter Pan takes Wendy and her siblings to Neverland. Então aí já apareceu alguns, já tem alguns personagens principais aí. There, Peter is plagued by the pirate Hook, who is himself plagued by the crocodile who bit off his hand. In the end, Wendy, Peter, and the Lost Boy escape from Hook's claws, que seria garras, né? Só nesse primeiro parágrafo, você já viu todos os personagens principais já apareceram. Então vamos lá, vamos responder, né? Eu acho que já tem todos os que a gente precisa. Então quais são os personagens principais que vocês encontraram pelo texto? Tá, a gente vai começar fazendo sem traduzir mesmo, tá certo? É só pra gente tentar buscar a informação. Depois eu traduzo pra vocês, tá? Mas no parágrafo 2 também tem outro personagem. Mas o parágrafo 2 é assim: One night, Peter Pan flies into Wendy Darling's room and convinces her and her siblings to come to Neverland with him. Jealous, the fairy Tinkerbell tries to sabotage them, but she was found out and temporarily banished for her efforts. Já apareceu mais um personagem aí. E até agora, quais foram os personagens principais que vocês encontraram? O professor ainda não entende muito o que é que o capítulo quer passar, não? Ah, sim, pronto, Carol, deixa eu explicar de novo, tá? A gente está respondendo as questões da página 46, tá certo? O que é que eu vou fazer o seguinte? A gente não vai traduzir o texto primeiro. A gente vai observar no texto quais são os personagens principais, porque a pergunta da 1 diz o seguinte: quem são os personagens principais da história? Entendeu? Você vai simplesmente buscar esses nomes
que estão aparecendo na história e a gente vai responder na questão 1, certo? Certo, Carol? A gente está fazendo questão por questão, sem traduzir o texto. Entendeu? Entendi agora. Já tá aberto aqui. Pronto. Então, vamos lá, dou mais um minuto para vocês encontrarem, tá? Eu passo aqui corrigindo. Deixa eu contar quantos tem. 1, 2, 3, 4. Tem 4 personagens aí. Pronto, vou começar, tá? O primeiro personagem principal é o mais tá na cara, né? Que é o Peter Pan. É o protagonista, né? Além do Peter Pan, né? Quais foram os outros personagens que vocês encontraram nessa história? Se eu estiver indo rápido, vocês me avisam, tá certo? Se vocês precisarem de mais tempo. E nada? E aí, Guilherme? Respondeu. Você conseguiu encontrar algum personagem na história, além do Peter Pan, que você possa colocar no chat, citar o nome? Vocês estão achando difícil? Se tiver muito difícil a gente achar a resposta, eu posso ir ajudando mais, tá certo? No caso, eu estou ajudando bem pouco no começo para saber, só para ver o que vocês conseguem fazer sozinhos. Tá? Mas se tiver difícil, me diz, tá certo? Que eu vou ajudando. Pronto. Tá. Além do Peter Pan, o que a gente encontra, né, logo na primeira linha, na verdade, a gente encontra um outro personagem que é a Wendy. Né? Wendy, a gente percebe que está com letra maiúscula, então provavelmente é o nome de uma pessoa. Né? Então a gente tem o Peter Pan, a gente tem a Wendy também, que é outra personagem principal. E a história está dizendo assim, né? A primeira linha. Em Peter Pan pega, digamos assim, toma a Wendy e os irmãos dela para a Terra do Nunca, né? A palavra Neverland, aí na primeira linha, é um termo para a Terra do Nunca, né? Neverland. Aí continua dizendo assim o texto, né? Lá, Peter Pan é preso ou aprisionado, né, pelo pirata Hook, né? Pirate Hook, no caso está até em letra maiúscula. Esse Hook, no caso Hook é o nome do pirata, mas está escrito Pirate Hook, né? Pirata Hook. Continua. E cadê? Aprisionado pelo pirata Hook, que, por sua vez, né, está aprisionado na boca de um crocodilo que comeu, digamos assim, que comeu a sua mão, né? Bit off, que comeu a sua mão. No fim, Wendy, Peter, ou Peter, melhor dizendo, e os irmãos, os garotos perdidos, escapam das garras de Hook. No caso, Hook é o Capitão Gancho. No caso, a gente traduz literalmente, né? Se a gente for trazer Hook, a tradução de Hook é gancho, literalmente, tá? Também dá para traduzir Hook como anzol. Sabe? Eu tinha uma curiosidade para vocês,
Não sei se eu falo, não sei se isso vai estragar a infância de alguns de vocês. Mas vocês já assistiram Toy Story? Aquele desenhozinho do Toy Story, vocês já assistiram? Né, que tem uns brinquedos lá que falam. Sim, cara, existe uma curiosidade muito interessante no filme que eu acho que é tão sutil a história que muita gente não pegou isso. Tem um personagem nos brinquedos lá, né? Que, como é, tipo assim, é uma convenção de brinquedos, são vários brinquedos falantes, né? E tem um brinquedo, né, que é amigo do. Tem o Buzz, tem o Caipira lá. E tem um brinquedo, se vocês lembram, é uma perna de mulher, uma perna feminina, né? Pernas femininas, com um gancho, com tipo um gancho saindo do quadril. É tipo um anzol, vocês lembram? Pronto, Eu cara. sei qual é. Engraçado, lá tem aquela. O personagem tem um trocadilho tão grande naquele boneco que só faz sentido em inglês. Não lembro assim. Pronto, porque assim, a palavra hook, tá? Quer dizer, literalmente gancho ou anzol, tá? E se você fosse, vai dar uma pesquisa, a palavra hooker, que é assim, hooker, né? Que é uma variação de gancho. Desculpa, esqueci do K. Mas hooker geralmente se usa para falar de prostituta, tá? É um termo para prostituta. Deixa eu colocar aqui no chat. Hooker é um termo para prostituta. Ele descende essa palavra, ela vem de gancho. Aí você vai dizer, aí tu vai começando a fazer sentido as coisas. Literalmente, aquela bonequinha naquelas pernas ali, daquele brinquedinho, não tá com gancho por acaso, porque a pessoa fez um trocadilho do gancho com a palavra hooker, que quer dizer prostituta. Então, literalmente, aquela boneca era uma prostituta, era uma boneca de uma prostituta. Por isso o trocadilho, né? E só faz sentido em inglês, né? Porque a palavra prostituta vem de gancho em inglês, vem de anzol. Então é tipo um easter egg, né? Exatamente, Yasmin. A Disney e suas mensagens subliminares. Exatamente. E é um termo. E por que eles usam, né? Porque aqui em inglês a gente usa o termo hooker para falar de prostituta, por exemplo. Porque eles entendem, isso é cultural, né? Que no caso ela é como se elas estivessem fisgando, entre aspas, os homens nas ruas, entende? Então elas estão ali paradas, elas chamam, né? Então elas estão literalmente fisgando, entre aspas, tá? Por isso que hooker, né? É um termo que a gente é usado para falar de garoto de programa, essas coisas, tá certo? Oi, Yasmin. Pois não, Yasmin. Parece coincidência, mas um dia desses eu estava vendo um site assim, aí falava, né, sobre essas mensagens subliminares da Disney. E, sério, tem muita, mas muita coisa nos filmes, assim, você ficava, meu Deus, muita coisa mesmo. Desde mensagens, assim, subliminares pesadas até as racistas. Sim, é verdade. E elas são tão sutis, essas coisas nas histórias, porque assim, aí é o que é legal, às vezes, de você estar lendo a história em inglês, porque várias piadas, cada idioma tem, tipo, seus trocadilhos específicos, né? Cara, quando a gente vê em português a história lá, a gente é tão inocente, né? Ah, tem umas pernas com gancho. De onde é que veio essa ideia? Não tem nada demais, né? Mas, cara, em inglês faz todo sentido o trocadilho, a piada. Então, às vezes é bom, o bom de você aprender outra língua é que você consegue até pegar o humor, entre aspas, o humor, então as referências que as histórias vão utilizando entre as palavras. Temos que dar para perceber. Sim. Outros são bem mais sutis. Enfim, histórias da Disney, né? Então, pessoal, vamos lá. A questão 1, até agora, né? Quais são os personagens principais que a gente encontrou? O Peter Pan, né? A Wendy, o Captain Hook, que é o Capitão Gancho, que você pode colocar só Hook, se você quiser. E tem mais uma. A gente tem uma fadinha, né? Que aparece lá no parágrafo 2, que é a famosa Tinkerbell. Tinkerbell, tá? Vou até colocar todos para a resposta ficar completa, né? Então, Peter Pan. A tia não pode faltar Tinkerbell, né? Peter Pan. Vírgula, a gente tem o Capitão Gancho. Captain Hook. A gente tem a Wendy, né, que é uma meninazinha, que na história vive no orfanato, né? Uma coisa assim. E a gente tem a Tinkerbell. Pronto, tá? A resposta da número 1. Essas são os personagens principais. Vamos lá, a 2, tá? Vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou traduzir a pergunta e a gente vai tentando e achar aos pouquinhos a resposta no texto, tá? A 2 diz assim: What is Neverland characterized by? Ou seja,
por que lugar, na verdade, leva o nome de Terra do Nunca? Ou seja, que lugar é esse? Que terra é essa que leva o nome de Terra do Nunca? Isso também tem muito a ver com a história, tá certo? Se você assistiu, você lembra, esse lugar, qual era a característica da Terra do Nunca? A história do Peter Pan. Eu acho que essa eu vou traduzir para vocês, tá certo? Que para quem não assistiu vai ficar difícil mesmo, tá? Diz assim, vou traduzir desde o começo. Sim, é um lugar misterioso, sim, também. Mas tem uma característica muito específica. Eu vou traduzir o texto e a gente vai lendo aos pouquinhos, tá certo? Diz assim, em Peter Pan, do começo, tá certo? Peter Pan toma Wendy e os irmãos dela para a Terra do Nunca. Lá, Peter, né, o Peter Pan, é preso pelo Capitão Hook, que por si só é preso, está agarrado, está alguma coisa assim, preso, né, por um crocodilo que mordeu a sua mão, que comeu a sua mão. No fim, Wendy, Peter e os garotos perdidos escapam das garras de Hook. Eu estou lendo o texto na página 45, tá certo, Isabela? Eles conseguem escapar das garras do Hook, que é o Capitão Hook. Parágrafo 2 diz assim: uma noite, Peter Pan voa para a sala, para o quarto, na verdade, né, para o quarto de Wendy, e convence ela e seus irmãos a virem para a Terra do Nunca com ele. Com ciúmes, né, porque jealous é tipo ciumento ou com ciúmes, né? Com ciúmes, a fada Sininho, que Tinker Brown a gente pode trazer como Sininho, né? A fada Sininho tenta sabotá-los, mas é descoberta e temporariamente banida por seus esforços. Bacana. Aí continua lá o parágrafo 3, tá? Na Terra do Nunca, né, em Neverland, Wendy e Peter vivem com os garotos perdidos, que estão constantemente sob ataque do pirata, o Capitão James Gancho, né? Quando o Capitão Gancho captura os amigos de Peter, ele busca vingança contra o pirata e o leva, no caso, a pular na boca do navio, na boca de um crocodilo. O último parágrafo diz assim: Wendy e seus irmãos retornam ao mundo real, onde sua família adota os meninos perdidos, ponto, né? Peter, não querendo crescer, permanece na Terra do Nunca, observando com tristeza, enquanto Wendy envelhece e perde a capacidade de voar. Então, beleza, a Terra do Nunca, eu vou explicar para quem não assistiu ou para quem nunca leu sobre, tá? É um lugar onde as crianças, né, você consegue voar com pensamentos felizes. Quando você começa a ter pensamentos felizes, alegria e tal, você ganha a capacidade de voar, tá? E no caso, só as crianças têm essa capacidade. Nessa Terra do Nunca, as pessoas não envelhecem. Você é eternamente criança. Quando eles voltam para o mundo real, o Peter, ele queria voltar porque ele gostava muito e tinha toda uma amizade com a Wendy, só que ele também não queria deixar de ser criança, né? Inclusive, essa é a grande lição do Peter Pan. É alguém que nunca quis deixar de ser criança. Aí ele acaba a opção, porque se ele saísse do mundo da Terra do Nunca, ele ia crescer. Ele ia viver uma vida normal, né? Mas ele ficou indeciso. Não, eu fico sendo eternamente criança ou eu cresço. Ele optou por continuar na Terra do Nunca e ser eternamente uma criança. No caso, a Wendy optou por voltar para o mundo real. E ele via, tristemente, né, ela envelhecendo, porque ele não pode envelhecer, mas ele via ela envelhecendo e perdendo a capacidade de voar. Então, no caso, a Terra do Nunca é o lugar onde as pessoas nunca crescem, tá? Inclusive, vou até colocar essa resposta no chat. Isso. Eu nunca vi a continuação da história, porque a história ela acaba aí. Ele volta para a Terra do Nunca e aparentemente ninguém nunca morre, até porque não se envelhece, né? Então, colocar assim, que a Terra do Nunca, né, tipo, é uma ilha onde ninguém cresce. Então, a resposta da 2 fica assim. No caso, em inglês, tá? Para você ir completando aí. Where nobody grows up. Vou até usar um verbo frasal aqui, porque a gente está habituado, né? Você pode colocar assim, tá? Como resposta, a land where nobody grows up, né? Uma ilha onde ninguém cresce. Essa é a resposta da 2. A 3 diz assim: Who is the enemy in the story? Ou seja, isso é mais fácil, né? Quem é o inimigo da história? Quem é o vilão da história, né? Qual é, pessoal, o vilão da história? Vamos colocar no chat, pessoal.
considere como atividade de classe, tá certo? Muito bem. Captain Hook, né? O Capitão Gancho. Então, essa é a resposta. Super, super simples essa, tá? A 4 diz assim: Who is Tinkerbell? Ou seja, quem é a Tinkerbell? Ou a Sininho, se você quiser traduzir, né? What does she do? Ou seja, o que ela faz? Quem é a Terra do Nunca e o que ela faz? Desculpa. Quem é a Tinkerbell e o que ela faz? Vamos lá, você pode colocar em português mesmo, tá certo? Que a gente vai passando para o inglês. Na história, a Tinkerbell é o quê? Exatamente. Então a gente poderia dizer assim, ela é uma fadinha, né? No caso, ela é uma pequena fada. Então, she is a little fairy, que é fada em inglês. Vou deixar aqui no chat para você. She is a little fairy. Ela é uma pequena fada, né? Uma fadinha, ou enfim, traduz como você quiser. E o que é que ela faz na história? Na história lá do Peter Pan. O que é que ela faz? Qual é a função dela ali? O que é que ela tenta fazer? Isso tá lá, na verdade, só para dar uma dica, tá no final, tá no parágrafo 2 essa resposta. Tá na última frase do parágrafo 2. Então vamos lá, vou dar um minuto para vocês acharem. Oi. O galo daí, muda o fuso horário, é? O quê? Não entendi. Tem algum bicho Aí eu acho que pela casa do professor Quintal, sei lá, que fica... Parece um galo. Ah, sim, não. É que eu, na verdade, eu tô na casa dos meus pais. É que, na verdade, eu moro em Baturité, mas na quarentena eu tô na casa dos meus pais. E aqui é um sítio, é na Serra, tá certo? A gente tá aqui na Serra. E aqui minha avó, ela mora aqui perto, ela cria uns galos. Umas galinhas e tal, coisa de vó, né? E eles ficam cantando. Aí, infelizmente, eu não posso fazer nada, né? Eles ficam fazendo É zoado normal aqui. aqui em casa também. É triste. Pois é. É triste, né? É triste. Mas não pode fazer nada, não vou matar os galos, né? Deixa os bichinhos aí, né? Deixa os bichinhos aí. Então vamos lá, né? Isso, Isabelle, muito bem, tá? Ela tenta banir eles porque ela fica com ciúme. Muito bem, é isso que ela faz. Então como é que a gente pode passar isso para o inglês? Isso, tá? Vamos colocar assim uma forma simples, né? Que ela tenta sabotar, né? Porque tá, o texto está dizendo assim. Se você for lá na última frase, está dizendo assim. Jealous, the fairy Tinkerbell, ou seja, ciumenta, com ciúmes, né? A fada Tinkerbell tries to sabotage them, ou seja, tenta sabotá-los, né? Aí depois aqui complementa, né? But she was embaixo, né? But she was found out and temporarily banished for her efforts, mas temporariamente banida por seus esforços. Então o que é que ela faz? Ela tenta sabotar, tá certo? Ele tem a cara de um aluno. Diga qual é, mas é do colégio? Vamos colocar assim, tá? Ela tenta sabotar. Pergunta aí, Isabelle, qual é? Tries to sabotage them. Pronto, pode ficar assim. Simplesmente assim, tá? Ela tenta sabotá-los. Essa já é a resposta da 4. Mas vem cá, Carol. Os galos, eles estão te atrapalhando a concentração? Ah, não, professor, tá de boa. Só Tá de perguntei boa. mesmo. Assim, porque é por causa também do fone do computador, porque ele é meio ambiente. Se eu fosse colocar um fone, tipo fone mesmo, né? A captação dele é menor, aí ficaria só saindo a minha voz. Poderia ajudar, se estivesse atrapalhando, eu colocaria a captação pelo fone, que eu acho que ajudaria. Mas se não tá atrapalhando, então de boa, tá? Vamos para 5, né? A 5 diz o seguinte: What happens in the end? Ou seja, o que acontece no final da história? Ou seja, qual é o desfecho final? A gente pode ir lá no último parágrafo, no caso, na última frase, na verdade, né? Na verdade, o último parágrafo inteiro tá o desfecho, mas como é que a gente pode resumir esse desfecho? Você pode colocar em português, tá certo? Que a gente traduz para o inglês. Que a gente verte para o inglês, né? Não sei se eu expliquei isso para vocês. Quando a gente está passando do inglês para o português, a gente fala traduzir. Mas quando é o contrário, a gente fala verter. Um detalhe, não que isso seja muito importante, tá? Mas do português para o inglês é
versão. Você está vertendo a frase, tá? E não traduzindo. Mas vamos lá, coloquem no chat. Qual é o desfecho da história? Ele volta pra terra do nunca? Sim, é o que acontece com ele. E a Wendy? Podemos colocar assim. Wendy and her brothers retornam ao mundo real. Ficaria assim em inglês. And Peter Pan returns to Neverland. Pronto. Você poderia colocar a resposta assim, tá? Wendy and her brothers return. Desculpa, falta um N. Desculpa. Return to real world, para o mundo real. And Peter returns to Neverland. E Peter retorna à Terra do Nunca. Pode ser só essa a resposta das 5. Pronto, vamos para 6, né? 6 diz assim. Escreva aqui outras histórias adaptadas para a TV. Histórias que você conhece. Isso é bem pessoal, tá? Que outras histórias você leu em contos, quando você era criança e tal, e você assistiu na TV depois? No meu caso, eu poderia colocar, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Se no caso, Chapeuzinho Vermelho em inglês, escreve assim, ó. Little Red Riding Hood. Grandinho o nome, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é um exemplo, tá? Você pode colocar em português, tá bom? Estou colocando em inglês porque eu estou colocando mesmo. Mas você pode pensar em português. Que outras histórias você viu adaptada na TV, que você tinha lido? Os Três Porquinhos, pronto, vamos colocar. Como é que ficam os Três Porquinhos? The Little Pigs. Interessante, né? The Little Pigs. Eles não falam inglês, o nome mesmo, o nome original, não é os Três Porquinhos, é simplesmente os Pequenos Porquinhos, ou os Porquinhos, na verdade, né? Não tem o número 3. Eu não sei por que quando foram colocar em português, foram fazer a tradução, colocaram os Três Porquinhos. Tudo bem, são 3 porcos, eu sei, mas não é o nome original do desenho, né? É só The Little Pigs. Pronto, que outro? Acho que pra causar mais curiosidade pelas crianças. Pode ser, pode ter sido. Aí teve essa mudançazinha. Vamos lá. Vou pegar, pronto, lembrei do que a Yasmin fez. A história da Yasmin, que ela colocou, é The Snow White, a Branca de Neve. Lembrei agora. Como é que fica a Branca de Neve em inglês? Snow White. Então você pode acrescentar, né? A gente tem Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho, The Little Pigs, e você pode acrescentar aí também Snow White, a Branca de Neve. Que outra historinha a gente pode citar? De princesa, essas coisas. Isso é para as meninas, tá certo? Eu nunca fui muito fã, nunca fui muito ligado em história de princesa. Mas além da Branca de Neve, que outra historinha? A Bela Adormecida. Ótimo. Pensei agora, lembrei agora. Ficaria assim em inglês, tá? Bela Adormecida. Sleeping Beauty. A Bela Adormecida. Ou Sleeping Beauty. Acho que tá bom, né? Se você quiser acrescentar mais um, não tem problema não. Você pode acrescentar. Mas por aqui vamos ficar só com essas. Pronto, vamos lá. Agora sim a gente vai para a gramática. Mas só uma pergunta. Sobre o texto, assim, vocês tiveram alguma dificuldade de entender? Só para eu saber, o nível do vocabulário do texto, para vocês, ele tá o que? Difícil, médio, médio difícil, avançado, muito difícil? O que vocês acharam do texto? Das Eu sou péssima palavras? com vocabulário, então não mudou muito. Ah, sim. E os demais, para ti, Larissa, Guilherme, Lívia, para os demais? Só para fazer uma média, tá certo? Para saber como é que vocês lidam com textos e essas coisas.
Tá bom, então pronto. Eu tô pensando em colocar na prova. Acho mais ou menos difícil. Porque eu tava pensando em colocar na prova uma questão de gramática e outra de texto. Mas dependendo se tiver muito difícil para vocês, eu não vou colocar, não. Precisa não, Yasmin. Tudo bem, tá? Professor. Mais ou menos, né? Então, vou fazer o seguinte. O simulado fica só a questão de gramática mesmo, tá certo? A gente não vai ter nada do tipo, não. Tá? Pronto, pois vamos lá. E sobre o simulado, vai ser sobre verbos frasais, tá certo? Vou logo adiantando para vocês estudarem. No simulado, as duas questões são sobre verbos frasais. Já foram feitas, já foram mandadas, tá? Pois vamos lá. A gente vai estudar de novo, né, o comparativo e o superlativo do adjetivo. Em termos de conceito, vamos ver o que, que a gente lembra. O que seria o grau, como é que a gente usa, né, o grau comparativo e o superlativo. Eles servem para quê? Pelo que vocês lembram. Podem ir dizendo aí. As 5 e 6 aqui? Não, seria não. Quando vocês vão dizendo aí, vocês vão lembrando que são os graus do adjetivo que a gente estudou. Eu digito, tá certo, Isabelle? A 5 e a 6. Uhum. Essa é a 5. Pronto, Isabelle, a 5, tá? Deixei a 5 no chat, eu vou colocar 6. Vocês eram meio pessoal, né? Mas eu vou colocar o que a gente colocou aqui no chat. Pronto, Isabelle, para as duas, tá certo? Estão aí, tá? E os demais? O que é que vocês lembram? Como é que a gente usa, quando é, melhor dizendo, que a gente usa, para que a gente usa os graus do adjetivo? O comparativo, a gente usa para quê? Comparar dois seres e a gente vai equiparar suas características. Essa é fácil. O superlativo, você vê para quê? A gente pegava uma característica do indivíduo e o que a gente fazia com ela? Acho que ninguém lembra. Pronto, depois eu lembro, tá? O superlativo é um grau de adjetivo que a gente usa para pegar uma característica e fazer ela se sobressair sobre todas as outras. É quando você diz que alguém é o mais alguma coisa. Aquela pessoa é o mais inteligente, é a mais bonita, é a mais rica. Qualquer característica que se sobressaia sobre todas as outras, chamamos de superlativo, tá? E qualquer frase que você compare as características de um ser com outro, vai ser o grau comparativo, tá? Vamos relembrar os conceitos, tá certo? Vou até digitar aqui no chat. Quando a gente está utilizando com adjetivos longos, o que é que a gente faz? More, mais o adjetivo. Mais than, tá? A gente tinha essa regrinha. Por exemplo, eu tenho o adjetivo beautiful, que é bonito. Eu quero fazer a seguinte comparação. John é mais bonito... Não, vou colocar um nome feminino, né? Porque beautiful combina mais com mulheres. Vou colocar assim. Daniela é mais bonita do que Joana. Than Joana. Daniela is more beautiful than Joana. Só vocês lembrarem, sempre que o adjetivo ele for grande, a gente usa more antes dele. E quando o adjetivo é pequeno, como por exemplo o adjetivo... Deixa eu pegar um adjetivo curtinho. Esse, no simulado não, tá certo?
Esse é o conteúdo que a gente viu no primeiro capítulo que está retornando agora, certo? Mas no simulado é só verbos frasais. Esse vai ser o conteúdo da bimestral, tá bom? Vai ser a bimestral, Wesley. Mas a gente tem tempo, a gente tem um tempinho, tá certo? E quando o adjetivo é curto, o que a gente fazia? A gente fazia uma modificaçãozinha no final do adjetivo. Quem é que lembra? Por exemplo, eu tenho o adjetivo tall, né? Tall quer dizer alto. E eu quero fazer o seguinte, quero dizer que Pedro é mais alto do que o João. Como é que eu faria essa frase? Peter is. Quando o adjetivo é curto, a gente lembra que a regra é que a gente pega o adjetivo e a gente acrescenta ER para formar o grau comparativo. Então, Peter is taller than John. Ficaria assim. Pedro é mais alto do que John. Vocês lembraram? Refresca a memória de vocês ou vocês ainda estão assim meio, meu Deus, de onde é que veio isso? Como é que isso apareceu aqui na minha tela? Lembrou? Algumas pessoas sofreram, tá? Nas provas com esse conteúdo. Tá? Mas a gente vai estudar ele com mais calma, sem problema. Tá? Isso é o grau comparativo, quando a gente usa para comparar características. Tá? E o grau superlativo? Tinha uma certa característica diferente. O que é que diferenciava na prática, na estrutura da frase, o superlativo do comparativo? A gente não utilizava o more, né? A gente usava o quê? O most. A gente utilizava o most para falar de adjetivos grandes. Por exemplo, ela é a mais bonita de todas. She is the most beautiful girl. Ela é a garota mais bonita. She's the most beautiful girl. Pois é, isso que eu falei, Yasmin. O que vai cair no simulado são verbos frasais, tá certo? Isso aqui vai ser o conteúdo da bimestral, tá? Eu vou deixar um slide, vou preparar um slide para vocês relembrarem, tá certo? Eu sei que vocês têm anotações no caderno e faz tempo, mas eu vou fazer um slide para que a gente tá só relembrando, mas eu vou fazer um slide para vocês, para ajudar vocês também, tá certo? Deixa eu ver aqui. 3 horas. Eu ia comentar um pouquinho mais, mas a intenção nossa é só relembrar mesmo, tá certo? Para saber que daqui para frente a gente vai entrar de novo nesse capítulo, tá? Pessoal, até a próxima aula, tá certo? Não tem atividade para casa, tá? Que a gente está começando o capítulo. Então, vocês estão dispensados para essa semana. Ah, professor, muito obrigado. Não aguentava mais. Tanta atividade de tanto professor. Foi tranquilo. Valeu. Oi, Maria, tudo bom? Oi, Guilherme, tudo bom? Quer jogar?